Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O programa Chamando Vencedores é uma realização da igreja em Cosmópolis, que se reúne à Rua 22 de Abril, número 47, Jardim Planalto. Dias e horário das reuniões: terça, às 20 horas, reunião de oração; sábado, às 19 horas, reunião ministerial; domingo, às 19 horas, reunião do Partir do Pão. Muito boa noite, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o programa Chamando Vencedores, de responsabilidade da Igreja em Cosmópolis. Estamos ao vivo, hoje 6 de julho de 2010, terça-feira. Agora são 18 horas e 40 minutos. Convidamos você a permanecer conosco até o final do programa. São apenas 20 a 25 minutos de mensagem aqui compartilhando sobre a Palavra de Deus. No programa passado, nós falamos um pouco sobre o invocar o nome do Senhor, o qual era o ministério dos discípulos, ministério dos apóstolos, tornar conhecido o nome do Senhor. Em Atos, nós compartilhamos bastante sobre Atos, capítulo 2, nós vemos ali que tudo que os discípulos do Senhor, tudo que seus apóstolos faziam em nome do Senhor, porque haviam recebido uma incumbência da parte do Senhor. Mas também compartilhamos que no capítulo 8 de Atos, versículo 1, nós vimos que devido ao invocar o nome do Senhor, devido a essa prática que a igreja em Jerusalém tinha, cuja prática não era somente deles, e sim desde o Velho Testamento, todos invocavam o nome do Senhor. Devido a essa prática que ali os discípulos estavam invocando o nome do Senhor, a igreja de Jerusalém ela iniciou invocando o nome do Senhor, era muito forte essa prática entre eles de uma forma bastante viva. Devido a isso, eles foram perseguidos, porque as autoridades ali religiosas, ali em Jerusalém, não queriam de forma alguma que os discípulos invocassem o nome do Senhor. Isso nós vimos quando Pedro e João foram presos a mando das autoridades religiosas, dos principais sacerdotes, por eles terem realizado uma cura. Ali tem Atos capítulo 4, isso estou compartilhando. E naquela ocasião, Pedro teve a oportunidade de falar do nome do Senhor. Falou de Jesus. Está em Atos 4, versículo 11 e 12. E a reação das autoridades ali foi que não proibiram Pedro e João de se reunirem, para louvar o Senhor, para adorar o Senhor. Mas a atitude deles foi a proibição dos apóstolos parar de invocar o nome do Senhor. E de fazer com que eles parassem de falar do nome do Senhor. Mas a resposta de Pedro e João foi: nós não podemos parar de falar daquilo que ouvimos e daquilo que vimos, daquilo que nós vivemos. Da mesma forma, hoje nós não podemos parar de falar do nome do Senhor e não podemos parar de invocar o nome do Senhor. O primeiro sinal da degradação da igreja em Jerusalém foi exatamente isso, parar de invocar o nome do Senhor. E ali em Atos capítulo 8, versículo 1, por causa dessa prática do invocar o nome do Senhor, eles foram perseguidos e os discípulos saíram de Jerusalém, migraram para outras cidades, foram dispersos por todas as regiões ali, exceto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém. Ora, se as autoridades religiosas ali, naquela ocasião, estavam dizendo para eles pararem de invocar, pararem de falar do nome do Senhor e perseguiam, prendiam aqueles que invocavam o nome do Senhor, porque os cristãos primitivos eram identificados pelo invocar o nome do Senhor, certo? O que nos leva a crer que os apóstolos devem ter parado de invocar o nome do Senhor, porque eles não tinham outra saída. Ou paravam de invocar o nome do Senhor, ou tinham que sair de Jerusalém. Então eles se permaneceram em Jerusalém porque pararam de invocar.
Por esta razão, o Senhor necessitou passar este encargo, este ministério, de levar o nome dele a ser conhecido a demais pessoas, levar esta prática de clamar, de chamar pelo nome do Senhor a outra pessoa. Passou esse encargo, esse ministério a outra pessoa, deixou de lado ali esse ministério com os apóstolos e estabeleceu outra pessoa. E qual foi a pessoa? Interessante nós vemos na palavra que essa pessoa que levou este ministério adiante, do invocar o nome do Senhor, foi justamente a pessoa que mais perseguia os que invocavam o nome do Senhor, que foi Saulo, da cidade de Tarso, Saulo de Tarso, que é o apóstolo Paulo. Depois nós sabemos que pela sua conversão, o Senhor muda o nome dele para Paulo. Saulo significa grande, aquele que é poderoso, grande diante do Senhor. Já Paulo, ao contrário, significa aquele que é pequeno. Então, quando Paulo conhece o Senhor, tem uma comunhão com o Senhor, ele reconhece que ele é pequeno, que ele precisa depender do Senhor. Quero ler aqui um versículo de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que Paulo nos diz: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Olha só. O Senhor, sendo rico, o Senhor Jesus Cristo, se fez pobre por amor de cada um de nós, para que pela sua pobreza nos tornasseis ricos. Ele deseja que todos nós experimentamos a sua riqueza. Não é riqueza financeira não, viu? Mas é riqueza espiritual. E por que o Senhor deseja isso e como que ele vai obter essa palavra? Como que vai obter a prática dessa palavra? Como que nós podemos alcançar essa promessa aqui hoje, nos tornar sermos ricos diante do Senhor hoje? Em Mateus capítulo 3, nós vemos que o ministério de João Batista era pregar o arrependimento. E no capítulo 3, versículo 2, fala que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, o conteúdo da pregação, né? Ponto principal da pregação do ministério de João Batista era esse: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então, João Batista pregava a vinda do reino dos céus e para isso as pessoas deveriam se arrepender. Depois no capítulo 4, versículo 17, após o Senhor ser batizado, ser conduzido ao deserto, ser tentado pelo seu inimigo, e aí, então ele iniciar o seu ministério, versículo 17 de Mateus 4 nos diz: Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer. O que Jesus pregava? Seu ministério terreno, o que era? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E no versículo 23, diz: Percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. O que ele ensinava? Pregando o evangelho do reino. O Senhor então falava do reino, João Batista pregava o reino, Jesus, quando iniciou seu ministério terreno, pregou o reino. E no capítulo 10 de Mateus, versículo 7, nós vemos aqui as instruções que o Senhor deu para os seus 12 apóstolos. Versículo 5 fala: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. E uma das instruções no versículo 7, o Senhor diz a eles: à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, nós vimos que João Batista pregava o reino, o Senhor Jesus pregou o reino, os seus discípulos pregou o reino. Depois, em Atos capítulo 1, Lucas fala que após a morte do Senhor e a sua ressurreição, ainda ele, antes de ascender aos céus, ele permaneceu por 40 dias na terra com os seus discípulos, já ressurreto. O Senhor já havia morrido, ressuscitado, não tinha ascendido aos céus ainda, ele permaneceu 40 dias com os discípulos. E fazendo o quê? O que ele fazia nesse período e o que ele falou? Lucas relata aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis,
aparecendo-lhes durante 40 dias, e olha o que o Senhor falava para os discípulos, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então nós vimos que o conteúdo do ministério do Senhor era pregar o reino. E Mateus também, capítulo 6, o Senhor ora e ensina um modelo de oração para os seus discípulos, para todos nós hoje, que somos seus filhos. E dentre esta oração que o Senhor fez aqui, é um modelo que Ele deixou para nós orarmos, Ele pede para que nós oremos para que o seu reino venha. Mateus 6, versículo 9 e 10, fala, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, aqui na terra, assim na terra como no céu. Então nós vemos que no céu a vontade do Senhor já é feita pelos anjos. Aqui na terra Ele deseja que a sua vontade seja feita por nós, seus filhos, pelos homens. Então a vontade de Deus é que o seu reino venha à terra. Então hoje nós precisamos viver este reino. Esta é a vontade de Deus, que o reino dele venha à terra. O homem está na contramão de Deus. Todos, quando morrem, desejam, que quando morra, vá para o céu. O Senhor deseja trazer o seu reino para a terra. O homem está meio na contramão da parte de Deus. Lá em Gênesis, nós vimos capítulo 1, versículo 28, se eu não estou enganado, quando o Senhor criou Deus, o Senhor Deus criou o homem e a mulher, Ele deu uma ordem para eles, para ser fecundos, multiplicar, encher a terra. E lá, na geração de Noé, com Nimrod, nós vimos que o homem, ali na Torre de Babel, o episódio da Torre de Babel, o homem se ajuntou e disseram, vamos, façamos tijolos para que edifiquemos uma torre cujo topo chegue até os céus, para tornar célebre o nosso nome e não sejamos espalhados por toda a terra. Olha só, o homem ali na Torre de Babel, nesse episódio, nós vimos que ele quer tornar célebre o nome dele para que não seja espalhado por toda a terra. O homem está na contramão, ele não queria e não quer, nós vimos aqui na palavra que o homem não quer fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que encha a terra, que a terra esteja cheia de filhos dele, para que haja uma expressão dele nessa terra. Isso significa o reino de Deus nessa terra. E em Mateus 6 ele ora por isso e nos leva a orarmos por isso. A todos nós ter um encargo por orarmos para que teu reino venha à terra. Mas o homem, pelo que nós vimos aqui, está na contramão de Deus. Nós temos aqui a participação do Eduardo da igreja em Salvador, Bahia. O Eduardo Gaia, nosso amado irmão Eduardo Gaia, que agora é um novo baiano, né? Está lá em Salvador. Saudades de você, irmão. Tá aqui, a sua cadeira está vazia aqui do meu lado. O irmão apresentava o programa aqui junto comigo e migrou por causa de trabalho, né? Mas temporariamente. Mas louvado seja o Senhor que a igreja, onde quer que você esteja, você faz parte do corpo de Cristo. Você está na igreja, não importa se está em Salvador, se está aqui em Cosmópolis, ou se está nos outros confins da terra, onde você estiver, você é membro do corpo de Cristo, portanto tem o nosso amor, nosso apreço, e é a mesma vida que nós estamos vivendo. Certamente, aí em Salvador, os irmãos praticam invocar o nome do Senhor, né? Então o Eduardo compartilha aqui, ó, invocar, aleluia pela palavra, realmente o início da degradação da vida cristã é parar de invocar. Devemos nos encorajar mutuamente e nunca perder essa prática que é capaz de mudar nossa vida e comunhão com o nosso Senhor. Saudações à igreja que está em Cosmópolis, da parte da igreja que está em Salvador, Bahia. Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação. Realmente ficamos encorajados e aguardamos seu retorno aqui. Como eu disse, sua cadeira está aqui vazia, está aqui compartilhando junto comigo, nos encorajando mutuamente. Como eu estava dizendo, então, o desejo de Deus é esse, que o seu reino venha à terra. Então, hoje, nós precisamos ter essa experiência.